Você já percebeu como, antes de uma grande transformação, sempre vem um momento de silêncio e provação? Aquela fase em que tudo dentro de você parece ser colocado à prova. O corpo cansa, a mente duvida e a alma busca um sentido mais profundo. É nesse intervalo, entre o limite e o sagrado, que o jejum espiritual revela o seu verdadeiro poder. Ao longo dos próximos minutos, você vai entender por que esse ato, aparentemente simples, pode se tornar uma das experiências mais profundas de conexão com Deus, e como ele pode mudar sua relação com o próprio tempo, com as tentações e com a sua fé. Mas antes que você pense que o jejum é apenas sobre não comer, deixa eu te dizer, ele é, na verdade, sobre lembrar quem está no controle. É quando você decide abrir mão de algo essencial, não para se punir, mas para permitir que Deus ocupe o espaço que a pressa e o excesso tomaram dentro de você. E quando isso acontece, algo misterioso desperta. Uma clareza que não vem da lógica, mas do espírito. Eu sei o que é sentir o corpo gritar por comida enquanto o coração se aquieta. Passei 7 dias inteiros em jejum e cada hora parecia uma batalha invisível. A fome não era o pior inimigo, era o medo de fraquejar, o confronto com a própria dependência. Mas ali, entre a fraqueza e o silêncio, algo inesperado aconteceu. Comecei a perceber cada sinal de Deus com uma nitidez que nunca tinha experimentado antes. Foi como se a ausência de alimento abrisse uma nova forma de escuta. De repente, os pensamentos se acalmaram e as respostas começaram a vir. Não em palavras, mas em paz. E talvez seja justamente isso que torna o jejum tão poderoso. Ele desmonta o que é humano para revelar o que é divino. É por isso que, neste vídeo, quero te guiar por 4 passos simples, mas profundamente espirituais, para você viver essa prática de maneira segura, consciente e transformadora. E se você ficar comigo até o final, vai entender por que o jejum não é um ato de privação, mas uma escolha de libertação. Tudo começa com uma decisão: definir o propósito. No Evangelho de Mateus está escrito que Jesus jejuou 40 dias antes de iniciar seu ministério. Ele sabia que precisava estar espiritualmente pronto antes de dar o primeiro passo. O jejum, então, não era sobre resistência física, mas sobre preparação espiritual. Antes de enfrentar o mundo, ele enfrentou a si mesmo. E talvez seja isso que o jejum também queira te ensinar, que a maior batalha acontece dentro. Quando você define o motivo do seu jejum, tudo muda. Pode ser para buscar direção em um momento de dúvida, força em uma fase de fraqueza ou discernimento diante de uma decisão difícil. O que importa é a intenção. Sem ela, o jejum vira apenas dieta. Mas com ela, vira caminho de revelação. E é importante lembrar, se você tiver qualquer condição de saúde, procure orientação médica antes de começar. O jejum deve te aproximar de Deus, não colocar sua vida em risco. Há algo muito bonito no ato de se preparar espiritualmente antes de grandes mudanças. Jesus nos mostrou isso. Ele jejuou antes de escolher seus discípulos, antes de anunciar o Evangelho, antes de dar passos que mudariam a história. O jejum é, portanto, um treinamento da alma para suportar o chamado. Talvez o que você esteja enfrentando agora exija esse tipo de preparação. Um tempo para se desligar do ruído e ouvir a voz que realmente importa. E há um detalhe que poucas pessoas percebem. Em Marcos 9:29, Jesus diz que há situações espirituais que só se resolvem com oração e jejum. Isso quer dizer que existem batalhas que só podem ser vencidas quando o corpo se cala e o espírito fala. É por isso que jejuamos, não para provar força, mas para reconhecer dependência. E se até aqui algo em você despertou, quero te propor uma coisa. Escreva nos comentários a frase: "Eu escolho fortalecer meu espírito". Essa será a sua declaração de fé. Um lembrete público de que você está disposto a travar a batalha mais importante, a que acontece dentro de você. Depois de definir o propósito, chega o momento que mais desafia o corpo: parar de comer.
simples assim, e ao mesmo tempo profundamente transformador. O Evangelho relata que ao fim de 40 dias, sem alimento, Jesus sentiu fome. E foi exatamente nesse ponto de vulnerabilidade que o inimigo se aproximou. Isso revela algo essencial. O jejum não é apenas uma pausa física, é o campo de batalha onde sua fé é testada. É quando o corpo se esvazia que o espírito mostra o quanto está disposto a permanecer firme. A fome é real, e com ela vêm as tentações disfarçadas de boas ideias. Você começa a negociar consigo mesmo, a inventar razões para ceder. É aí que o jejum mostra o seu propósito, não o de punir o corpo, mas de revelar as vozes que você precisa aprender a calar. O inimigo não tenta com coisas absurdas. Ele oferece exatamente o que parece mais inofensivo. Por isso, o jejum ensina vigilância. Muitos cristãos hoje falam em jejum de redes sociais ou jejum de séries. E embora sejam práticas de renúncia válidas, elas pertencem a outra categoria, a do sacrifício pessoal, não do jejum bíblico. O jejum que as Escrituras descrevem está ligado ao alimento. Não porque Deus se importa com o que está no prato, mas porque o alimento é o símbolo mais direto da nossa dependência diária. Negá-lo mesmo que por um tempo é declarar: Senhor, Tu és meu sustento. E sim, o corpo vai protestar. A mente vai buscar justificativas. Cada refeição perdida parecerá um desafio insuportável. Mas nesse desconforto existe um poder oculto. É nele que você descobre que a fraqueza pode ser o portal da força. Que o estômago vazio pode se tornar o lembrete mais poderoso de que a presença de Deus é o verdadeiro alimento da alma. Quando sentir que não aguenta mais, não desista. Ore. Encha o copo com água, respire fundo e diga: Deus, eu não consigo sozinho. E você verá. No instante em que a fome parece vencer, a graça entra em cena. Mas há algo ainda mais importante. O jejum é um segredo entre você e Deus. Jesus foi claro ao ensinar: quando jejuar, não exiba seu sacrifício, não mostre ao mundo que está passando por algo espiritual. Faça o contrário. Lave o rosto, siga seu dia, viva com serenidade. Porque o verdadeiro poder do jejum não está em ser visto, mas em ser vivido em silêncio. Há quem confunda a espiritualidade com o espetáculo. Mas o jejum não é um troféu. É um diálogo íntimo. É a parte da fé que não precisa ser explicada, apenas sentida. Quando você jejua em segredo, o céu inteiro se torna testemunha. E Deus recompensa não quem busca aplausos, mas quem busca presença. Não se trata de esconder o que é santo, mas de protegê-lo da superficialidade. Se alguém te convidar para comer e você estiver em jejum, basta responder com simplicidade: hoje não, obrigado. Não há motivo para mentir, nem para se justificar. O valor do jejum não está em quantas pessoas sabem, mas em quanto o seu coração se entrega. E talvez aqui esteja uma das maiores lições espirituais. Nem tudo que é sagrado precisa ser mostrado. Há bênçãos que florescem apenas no silêncio. E quanto mais íntima é a sua entrega, mais profunda será a resposta de Deus. Porque Ele não está olhando o que você faz para fora. Ele está observando o quanto você se deixa transformar por dentro. E se você pensa que já entendeu tudo sobre o jejum, espere até descobrir o que acontece quando ele se une à oração. Há um segredo escondido nessa combinação. Um poder espiritual que muda completamente a forma como você enfrenta as lutas invisíveis da sua vida. O quarto passo é o que transforma o jejum em algo realmente vivo: uni-lo à oração. Nas Escrituras, toda vez que o jejum é mencionado, a oração está presente como seu par inseparável. É como se o jejum preparasse o terreno e a oração fosse a semente que floresce nele. Porque parar de comer por si só é apenas abstinência. Mas orar durante esse tempo é o que transforma o vazio em encontro. Pense nisso. Enquanto o corpo sente falta da comida, o espírito sente sede da presença divina. E é nessa sede que as orações ganham força. Elas não são ditas com pressa, mas com verdade.
não vem de uma mente distraída, mas de um coração disposto a escutar. O jejum faz calar o barulho do mundo para que você perceba a voz suave de Deus, aquela que muitas vezes se perde no meio das urgências do dia. E o mais surpreendente é perceber como o tempo, que antes era ocupado por refeições, se torna um espaço sagrado. O café da manhã vira meditação. O almoço se transforma em leitura da palavra. O jantar se torna silêncio e gratidão. O mesmo relógio que marcava as horas da comida, agora marca as horas do encontro com Deus. O que antes era rotina, agora é comunhão. Ao longo do jejum, você vai perceber que não é o alimento que sustenta o seu dia, mas a presença divina que o preenche. E quanto mais você ora, mais percebe que o jejum não é sobre fraqueza, mas sobre reconexão. Porque cada momento de fome é um lembrete. Você não vive apenas de pão, mas de cada palavra que vem de Deus. E se existe um segredo que poucos entendem, é este: a oração no jejum tem um eco diferente. É como se o céu se inclinasse para ouvir. As palavras sobem mais puras, mais simples, mais autênticas. Não porque você mereça mais, mas porque o seu coração está despido de distrações. Com o tempo, algo começa a mudar. As horas de fraqueza física se tornam momentos de sensibilidade espiritual. Você percebe detalhes que antes passavam despercebidos. Um versículo parece ter mais vida. Uma música de adoração toca de forma mais profunda. É como se o jejum afinasse os sentidos da alma e você começasse a sentir a presença de Deus não como uma ideia, mas como uma realidade. E curiosamente, esse estado de sensibilidade não vem do esforço, mas da entrega. Quanto mais você solta o controle, mais sente a condução divina. É uma experiência que desarma o orgulho e desperta a confiança. Porque o jejum te lembra que você não está no comando. E tudo bem, existe alívio em depender de algo maior que você. Durante esse processo, você talvez chore sem saber o porquê. Talvez ria em meio ao silêncio. Talvez sinta paz e conflito ao mesmo tempo. Tudo isso faz parte do movimento de Deus dentro de você. Ele desmonta as estruturas antigas, expõe as feridas, limpa o excesso, para que reste apenas o essencial, um coração disposto a ouvir. E é nesse ponto que o jejum deixa de ser apenas prática e se torna transformação. Ele te prepara não só para o que vem espiritualmente, mas também emocionalmente. O corpo volta a comer, mas o espírito nunca mais é o mesmo. Algo dentro de você desperta para uma nova forma de viver, uma nova forma de confiar. Mas há algo que poucas pessoas falam sobre o jejum, algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga os momentos de dor, tentação e silêncio. É uma revelação simples, mas poderosa. E é sobre isso que eu quero te falar no próximo trecho. O que quase ninguém te conta é que o jejum revela as áreas da vida onde você mais confia em si mesmo e menos em Deus. Ele é um espelho. Quando o corpo pede e você nega, não é apenas comida que está sendo tirada, é o controle. E é aí que as verdadeiras batalhas aparecem. As da mente, as do orgulho, as das emoções que você achava que já tinha superado. O jejum, no fundo, é uma escola de rendição. Nessa escola, Deus te ensina a ouvir com mais atenção e a depender com mais humildade. Cada dia de jejum é uma conversa diferente com Ele. Às vezes é consolo, outras vezes confronto. Há momentos em que o silêncio de Deus fala mais alto do que qualquer resposta. E embora pareça duro, é nesse silêncio que Ele trabalha mais profundamente, lapidando a fé, purificando a intenção, alinhando o coração. Jejuar é aprender a viver sem garantias. É caminhar sabendo que no momento certo o pão virá, não o da mesa, mas o do espírito. É confiar que o tempo de espera não é punição, mas preparo. Porque Deus nunca desperdiça um deserto. Ele usa cada minuto de escassez para construir algo sólido dentro de você. E talvez, enquanto jejua, você perceba que o jejum não é sobre abrir mão de alimento, mas sobre abrir espaço. Abrir espaço para o novo, para a presença, para a fé.
E é aí que o corpo e o espírito finalmente se alinham. O corpo sente fome, o espírito sente paz. E essa combinação é o que torna o jejum tão misterioso quanto poderoso. Mas existe um momento específico no jejum, um instante quase imperceptível, em que o invisível começa a agir. É sutil, mas quando você entende o que está acontecendo ali, o sentido do jejum muda para sempre. Esse momento acontece quando o corpo está exausto e a mente começa a se render. Quando você já não busca sentir algo, mas apenas permanecer. É nesse ponto que a entrega se torna total. E é aí que Deus entra em cena. Ele não vem com barulho, nem com espetáculo. Ele vem com presença, aquela que preenche sem precisar dizer nada. E quando isso acontece, você entende que o jejum não é sobre resistência, mas sobre comunhão. Nesse estado de entrega, muitas pessoas descrevem uma clareza diferente. As orações parecem mais simples e as respostas mais diretas. É como se a alma parasse de pedir e começasse apenas a estar. E esse estar diante de Deus é o que transforma tudo. O jejum não é uma escada para alcançar o céu, é um mergulho para dentro de si, onde o divino já habita, mas você raramente tem tempo de encontrar. E quando esse encontro acontece, algo dentro de você se reorganiza. As ansiedades diminuem, as preocupações perdem o peso, e uma serenidade inexplicável toma conta. Você não entende como, mas sabe que algo foi realinhado. É a paz que Jesus prometeu, aquela que o mundo não pode dar. Depois que o corpo volta a se alimentar, o espírito continua nutrido. O jejum termina, mas a intimidade permanece. E pouco a pouco, você percebe que a força que buscava já estava ali o tempo todo, apenas encoberta pelo ruído da pressa. Esse é o verdadeiro fruto do jejum, o reencontro com a presença que nunca foi embora. Mas há um segredo ainda mais profundo, um que poucos têm coragem de viver. O momento em que o jejum se torna um chamado, não apenas uma prática. É quando ele deixa de ser um ato de fé isolado e passa a moldar o seu modo de viver. No próximo trecho, quero te contar o que acontece quando essa entrega se torna estilo de vida. Quando o jejum deixa de ser uma experiência isolada e se torna uma prática espiritual recorrente, algo muda profundamente dentro de você. Ele passa a moldar não apenas os seus hábitos, mas o seu olhar sobre a vida. Você começa a perceber que pode aplicar o mesmo princípio da renúncia a tudo o que te afasta de Deus. À pressa, à distração, ao orgulho, ao medo. O jejum, então, se transforma em um lembrete constante de que a presença de Deus vale mais do que qualquer prazer imediato. E quanto mais você vive assim, mais entende que a espiritualidade não está nas grandes demonstrações, mas nas pequenas decisões diárias. Cada vez que você escolhe silenciar o impulso e ouvir a consciência, está jejuando de si mesmo. Cada vez que opta por esperar em Deus, em vez de forçar o próprio caminho, está praticando o tipo mais puro de jejum, o da vontade própria. Essa prática constante cria uma sensibilidade nova. Você começa a discernir o que realmente te alimenta e o que apenas te distrai. Aprende a reconhecer quando está se afastando do essencial e volta com mais rapidez. O jejum se torna uma bússola interior, apontando para o centro daquilo que realmente importa. E então, algo extraordinário acontece. A presença de Deus se torna familiar. Você não a busca apenas nos momentos de necessidade, mas a percebe nas pequenas coisas, num silêncio, num gesto, num versículo que parece ter sido escrito só para você. Essa consciência é o verdadeiro fruto do jejum. Viver em comunhão constante, mesmo quando o mundo lá fora está em caos. Mas há algo ainda mais belo, algo que encerra todo o sentido dessa jornada. Descobrir que o jejum não é sobre abrir mão de comida, mas sobre abrir espaço para a graça. E é sobre esse espaço, esse vazio sagrado que se enche de amor, que eu quero te falar agora. O vazio que o jejum cria não é ausência, é convite. Ele prepara o coração para que a graça tenha onde pousar.
É nesse espaço limpo de excessos que Deus se manifesta com mais nitidez. Porque enquanto o corpo pede pão, o espírito aprende a desejar presença. E essa troca muda tudo. O que antes era necessidade, agora se torna escolha. O que antes era fraqueza, agora se torna força. Quando você vive o jejum dessa forma, ele deixa de ser uma prática restrita a períodos específicos e se torna um estado de consciência. Você aprende a jejuar da pressa, da ansiedade, do controle. Aprende a confiar mais, a se preocupar menos. Descobre que o verdadeiro alimento está no relacionamento com Deus e não nas certezas que o mundo oferece. E talvez, depois de tudo isso, você perceba que o jejum é, na verdade, uma metáfora viva da jornada cristã. Abrir mão do que é passageiro para receber o que é eterno. Cada segundo de fome é um lembrete de que você pertence a algo maior. E cada oração sussurrada durante o jejum é uma semente plantada no solo do Espírito. Uma semente que, no tempo certo, floresce em fé. Então, da próxima vez que o vazio vier, seja no corpo, na alma ou na vida, lembre-se, talvez não seja a ausência, talvez seja um chamado. Um convite para se aproximar do Criador, ouvir o que Ele tem a dizer e perceber que Ele nunca se afastou. Porque o jejum, no fim das contas, é sobre reconhecer que Deus sempre esteve ali, mesmo quando nada parecia suficiente. Se essa mensagem falou com você, deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho das notificações. Não apenas para acompanhar novos vídeos, mas para continuar trilhando esse caminho de fé, entrega e transformação. Que cada novo conteúdo seja um lembrete de que há poder em se esvaziar. E que o Espírito preenche tudo o que é entregue com sinceridade. Entregue com sinceridade.